Beleza? Então, a aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre vetores LI e LD, todas as definições básicas que a gente precisa, tá? Então, dependência e independência linear, tá ok? Isso aqui eu vou deixar para vocês, dependência e independência linear, tá? É linear. Vamos falar um pouquinho aqui. Tá bom. Então, vamos começar quando a gente tem dois vetores, tá? Vamos definir a dependência e independência para 2, depois para 3. Pronto. Se vocês conseguirem entender para 2 e para 3, eu estou feliz, tá? Então, vamos começar assim. Primeira coisa, tá? Vamos ver como é que um conjunto com dois vetores se comporta. Então, vamos começar aqui. Então, né? Então, 1.1, eu vou chamar dois vetores. Dois vetores. Certo? Quando eu tenho dois vetores, como é que eu sei que ele é LI ou LD? Então, vamos lá. Bem simples. Primeiro, definição, né? Vamos dar uma definição do que seriam dois vetores em LI ou LD. Dois vetores. E aí, vamos fixar que a gente está sempre no espaço tridimensional, tá? Dois vetores do espaço tridimensional. Espaço que a gente... de 3 dimensões que a gente vive. Do espaço tridimensional. São ditos linearmente dependentes. Aí a gente já sabe que é LD. Isso daqui todo mundo já sabe a abreviação. Se podem, só estou em dois vetores, tá? Se podem ser representados. Desculpa, pessoal. Representados na mesma reta, tá? Na mesma reta. Tá, se eu tenho dois vetores e eu posso colocar eles na mesma reta, então imagina assim, então eles são LD. Caso contrário, eles não são. Só dois. Pensa dois vetores, tá? Caso contrário, a gente vai ver o que danado é isso, né? Caso contrário, eles são LI. Linearmente. Caso contrário, eles são linearmente independentes. Ou seja, LI. Tá, o que danado é isso? O que é que danado é isso? Olha só. Imagina que eu tenho dois vetores, né? Eu tenho um vetor aqui, vamos colocar uma reta, né? Uma retinha. Estou com uma reta. E eu tenho dois vetores. Vou pegar aqui um vetor qualquer aqui, com sei lá quantas unidades isso aqui tem. Mas vamos pensar em unidades, em vez de colocar primeiramente o vetorzinho como a gente conhece, né? Então vamos pensar cada quadradinho desse uma unidade. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Suponha assim. A gente tem 7 unidades aqui. Imagine que, de alguma forma, eu consigo multiplicar esse vetor, que eu vou chamar de U, por um número. Ou seja, 3 vezes ele. 3 vezes ele. O número que você quiser, veio 3 na minha cabeça. 3 vezes ele. Então tem o U, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Eu vou multiplicar por 3. Tá? Então eu vou pegar aqui exatamente as 7 unidades, multiplicando por 3, todo mundo já sabe. Vão dar o quê? 21 unidades. Então eu vou pegar um vetor 3 vezes U. Tá? 3 vezes esse vetor. Então eu vou pegar o vetor Uzinho aqui e vamos aumentar ele aqui. Vou pegar de uma outra cor para ficar claro o que eu quero dizer, o que é CLD, tá? Vou somar aqui, pegar aqui, sei lá, quantas unidades tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suponha que chegamos a 21 unidades. Isso aqui é o vetor U. Isso aqui é o vetor U. Isso é o vetor XU, que eu multipliquei por 3, por 4, por que queira. Esse vetor aqui é o XU. Esse vetor vai estar sempre na mesma linha do anterior.
sempre na mesma linha do anterior. Então, esse cara vai ser o que eu vou chamar do meu novo vetor agora. Esse cara vai ser meu vetor, que eu vou chamar, com esses dois pontinhos agora, eu estou chamando ele de vetor V. Meu vetor V é x1, é um vetor novo, que está na mesma reta do vetor anterior, do vetor U anterior. Então, o que é que eu quero dizer que um vetor é linearmente dependente? Ele é linearmente dependente quando o quê? Alguém que quer falar, Kleber? Ele é linearmente dependente quando o quê? Quando ele é escrito, um ou outro, como combinação linear. Tá? É exatamente o que está dito nessa brincadeirinha que a gente fez. Pega um vetor e multiplica quantas vezes você quiser por ele. Tá? Um número qualquer que passa na sua cabeça. Chama isso desse outro novo vetor. O que é que eu estou dizendo? Eu estou escrevendo o vetor novo, que é o resultado final dessa multiplicação, como sendo um número qualquer multiplicado pelo vetor antigo. Então, a gente já tem aí uma definição de combinação linear. Ou seja, está na mesma reta, como vocês estão vendo aqui na figurinha, é o quê? Eu consegui escrever, tenho dois vetores, U e V, um como combinação linear do outro, ou vice-versa, tá? Ou vice-versa. Então, com isso em mãos, eu tenho mais uma definição, tá? Estou tomando aqui vetores, obviamente, não nulos, tá? Porque se eu multiplico qualquer número por um vetor que é nulo, ou seja, 2 multiplicado pelo vetor 0, 0, 0, que é o vetor nulo do R3. Então, isso é 0. Então, eu não estou querendo trabalhar agora com vetor nulos, tá? Então, mais uma definição, a definição que vem dessa questão de você ter dois vetores LD, ou seja, estar na mesma reta, é o seguinte. Se o vetor U é não nulo, tá? Para qualquer escalar x, x é um número real. X pertencente aos reais, é isso que eu estou dizendo. Escalar é um número, tá? Para qualquer escalar x, o vetor x, ou melhor, o vetor v igual a x vezes u, é dito combinação linear, linear. Então, sempre que isso aqui acontecer, existe um escalar x, que eu posso escrever o vetor v, um vetor v, como x vezes u não nulo. Isso daqui é dito como combinação linear, tá? Combinação linear de u, tá? Ok? De u. Então, isso dá uma ideia porque eles têm que exatamente estarem na mesma reta, tá? A gente tem o quê? Múltiplos do vetor. Se são múltiplos do vetor, eu posso ir aumentando esses múltiplos e eles vão sempre pertencer àquela retinha, tá? Então, com isso, irmãos, vamos andar um pouquinho mais, tá? Vamos andar um pouquinho mais, que é um outro nome que aparece, que é quando o vetor é colinear, tá? Então, definição. Então, vamos escrever assim, ó, para cada valor x real, o vetor xu, tá? É colinear com o vetor u, tá? Ou seja, ele está na mesma reta desse cara. Então, eu posso escrever esse x aí, pegar esse x, o número que eu queira. O que é que isso quer dizer? Significa dizer o seguinte, vamos lá naquela figurinha de novo. Eu tenho u e eu posso pegar xu. Esse é o meu xu. Tá? Vamos pegar aqui o meu xu. Isso aqui é meu u. Vetor u, termina aqui, tá? Botar a cabeça aqui, esse aqui é o xu. Aí vem o Bruno que saiu da reunião, não. Vamos lá, o Kleber, e diz, eu quero pegar um número maior que x, um z. Aí lá vai o Kleber e aumenta o vetor. Opa,
Aumenta ele aqui. Ó. Aumenta ele aqui. Isso aqui o Kleber escolheu um Z qualquer. Z que multiplica X e U. Ou seja, já um vetor maior. O que é que eu quero dizer? Se cada um de vocês multiplicar por um número, eu vou ter sempre uma reta maior. Uma reta maior. Quando eu olhar o quê? Quando eu olhar isso tudo aqui como um elemento. Como um elemento. Então, vetores LD, eles são colineares, ou seja, eles geram uma reta. Eles geram uma reta. Por quê? Porque você pode ir pegando múltiplos dele e esse cara ainda é combinação linear com o anterior. Olha só, esse aqui é meu U. Esse daqui agora, esse aqui é um Uzinho, tá, pessoal? O mesmo U do anterior. Azul aqui, ó. É o mesmo U. Aí eu posso chamar isso agora de V, do novo vetor V. Aí vem o Kleber e diz, não, vou multiplicar agora o Z por um V. Z é um número real, tá? Aí vem o Kleber e multiplica por um ZV. Isso é um vetor que me dá um vetor W. Outro vetor. E assim sucessivamente. Ou seja, eu estou gerando, se eu tivesse os valores, eu estou sempre gerando um múltiplo dele. Ou seja, eu posso gerar a reta. Por isso que a observação é o seguinte, o vetor U acima, o vetor U acima, tá? Gera uma reta. Uma reta. Tá? Então, sempre eu vou conseguir gerar uma reta, se eu tiver que o vetor XU é colinear ao vetor U, ou seja, está na mesma linha, tá ok? Então, uma outra observação, tá? Observação 1, observação 2, vamos linkar, né? Tá, o senhor falou aqui, o vetor LI, se eles são representados na mesma reta. Caso contrário, são LDs que estão na mesma reta. Caso contrário, LI. Aí, Também, tá? O escalar é um número real. É um número real. A reta, lembrem, a reta é positiva e negativa, tá? Você pode tanto aumentar como diminuir. Você vai multiplicar por números negativos, essa coisa vai começar a andar para o outro lado, né? Você vai gerar uma reta, tá? Lembrem, a reta, a gente tá pegando reta zero, aqui positiva e aqui negativa. A reta real. Reta real. Imagina reta nesse sentido. A gente, não, pensa em números 1, 2, 3, mas pensa na reta real. Na reta real. Tá ok? Então você vai gerar também os vetores à esquerda do zero, se você quiser assim, tá? Isso, exatamente, Fabiano. Tá? Então, beleza. Então, se eu pegar só um vetor e ele ser diferente de zero, ele já é LI, tá? Então, uma coisa U, tá? Note que um vetorzinho só, um vetor, U, que não é nulo, obviamente, tá? É LI. LI. Só um vetor, tá? Só um vetor. Assim, vou pegar agora dois. Assim, dois vetores, tá? É assim, dois vetores, U e V. Deixa eu só dar um espaço aqui. Eu só peço desculpa pela minha letra, pessoal. Dois vetores, U e V, são LD, ou seja, se um vetor só é não nulo, ele já é LI, só um. Estou olhando só para um vetor, não tem um outro companheirinho dele. Se eu apareço com dois, ou seja, do dois vetores U e V, então eles são LD, se um deles for combinação linear do outro. Exatamente o que a gente já mencionou anteriormente. For combinação linear do outro. Mas o que é isso? Isso aí agora, eu imagino que vocês já sabem. Que é o quê? Se não sabe, eu vou falar agora. Se um for combinação linear do outro. Gosto do freguês. Ou U ser combinação linear de V, ou V ser combinação linear de U, é equivalente. Então, eu vou pegar U e V, tá? A ordenzinha que eu dei. Então, o que é isso, né? O que danado é combinação linear? Então, a gente já sabe. Um vetor só, não nulo, LI, tá? LI. Do 2 agora. Então, eles vão ter que ser uma combinação linear do outro. Então, o que é isto? Isto é, o que é que eu quero dizer? Isso seria dizer o seguinte, pessoal. Existe um número real,
um número real, que eu vou chamar de x, um número real, tá? X, tal que, deixa eu usar menos abreviação, tal que, a gente tenha U igual a XV ou o contrário. É como eu disse, o gosto é do freguês. Ou V igual a XU. Ou V igual a XU. Tá? Ou V igual a XU. Tá ok? Deixa eu ter um... Poderia ser 6M, onde U seria 6 e o X seria 2. Eu não estou entendendo, Nino. Qual é a sua pergunta? Pode fazer. Vai ficar gravado aí. Nino? Tá, no fim Eu ele... estou dizendo, professor, isso a gente poderia, como se fosse representar o número 6 ser igual a 2 vezes 3, onde o 6 seria U o X seria 2 e 3. Certo, sim. O que o Nino está dizendo é, imagina aqui que eu tenho, vamos considerar números, o que é combinação linear, né? Imagina que eu te dou um número, eu te dou 6 aí, foi como ele mencionou, e se eu tiver errado, Nino, aí você me corrige. E aí, o que é que eu posso? Eu posso escrever 6 como combinação linear de quem? Se você pega um múltiplo, né? Um número, será que eu posso escrever 6 e dou um número 3 ou um número 2? Bem, o que seja. Será que eu consigo escrever? Existe, lembrem sempre, ó, existe um número real que multiplicado por 2 que dá 6? Tá? A gente sabe. Por exemplo, o 3, como ele está citando. Não sei se é isso que ele quer dizer. Tá? Ou seja, existe outro número real que multiplicado por 2, né, daria 6, o 3, ou o contrário? Será que existe um número real que multiplicado por 3 daria 6? Teria o 2, tá? Então, isso sim, a gente tá com pontos, como se a gente tivesse com pontos, tá? E isso também são vetores. O ponto, cada pontinho é um vetor da reta, E aí a gente vai aumentando. A gente tem o R2, que é o quê? Em vez de ser pontos, são duplas, tá? Depois tem o R3, que são triplas, e assim sucessivamente, tá? Exatamente, Nino, tá? Então tá. Então, com isso em mãos, a gente tem mais uma outra coisa que advém disso, né? Dessa coisa da combinação linear e etc. É a seguinte: se um dos vetores, aqui eu estou pensando em vetores não nulos, na observação 2, tá? Dois vetores e o V não nulos. Agora, e se eu pegar um dos vetores, né? For nulo? Se um dos vetores for nulo. Então vamos lá. Se um dos vetores, aí eu vou demonstrar isso para vocês. Se um dos vetores, tá? Se um dos vetores considerados, tá? U ou V, U ou V, for nulo, tá? For nulo, já estão dizendo aí, ó, vocês estão tão espertos. For nulo, tá? Então, eles serão LD. E aí a pergunta natural, por quê? Por quê? Aí você pode perguntar, não, professor, mas aqui acima você não disse isso, né? Você pegou dois vetores e disse que eram LD se um fosse combinação linear do outro. Sim, porque o que é isso? Isso é a definição. Isso é a definição. Por quê? O que são dois vetores sem LD? Está na mesma linha. Pensa sempre assim. Está na mesma reta. O que é estar na mesma reta? É um ser múltiplo do outro. É o que está escrito aqui. Então, eu estou exatamente usando a definição. Aqui não. Aqui eu tenho que mostrar. Ora, por que se eu pego um vetor nulo, um dos dois, o outro não nulo, esses dois vetores, um vai ser LD com o outro. Ou seja, eu vou sempre conseguir uma constante que multiplicado pelo o anterior, sei lá, U e V, tá? Será que existe uma constante real x, tal que U pode ser escrito como x vezes V, onde U é o vetor nulo, ou V é o vetor nulo? É isso que eu quero dizer, tá? Então, isso não é difícil de ver. Então, vamos mostrar, de fato. Vamos ver aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, para ficar bonitinho lá na outra página, para a gente ficar acompanhando, eu vou copiar isso lá.
tá? Copiar aqui na próxima página. Então, vamos mostrar isso aqui. Vai ficar repetido na nota, mas não tem problema. Aí, então, vou mostrar isso, de fato, né? Vou escrever de azul, de fato. De fato é o quê? Eu estou afirmando, isso é verdade, pessoal, isso é verdade. Tá? Isso, pares ordenados, Nino, exatamente. Tá? Isso. Vamos lá, de fato. Tem gente já aí, já escrevendo como é que faz. De fato. Pega U igual a zero. Vamos pegar o U igual a zero. Um outro, eu escolhi U igual a zero. Então, se U for zero, como é que eu posso, me digam aí, escrever o seguinte? Eu tenho, de um lado, U, assim. Como é que eu posso escrever isso aqui? Ó? E o outro é o V. O V não é zero. O V não é zero. Qual é a constante que eu vou multiplicar por V aqui, V qualquer vetor, que vai dar o vetor zero? Vamos lá na brincadeira do Nino. 3. Zero. Exatamente. Por exemplo, 3 e 0, como é que eu escrevo esses dois vetores? Né? Um é 0, outro é 3. Como é que eu escrevo? Como é que eu posso colocar aqui? 0 igual a 3. Será que existe um númerozinho que eu multiplico por 3 que dá 0? O 0. Zero. Se a gente pensar na reta. Tá? Se a gente pensar no R2, o 0, 0. Se a gente pensar no R3, o 0, 0, 0. E assim sucessivamente. Ótimo. Então, isso daqui é o 0. Olha só. Vou colocar aqui exatamente o que é que eu quero. Esse X. Né? Esse X. Quem é esse X? Né? Tenho que escolher esse X. Basta tomar, assim. Basta tomar. Deixa eu escrever aqui do lado. Basta tomar X igual a 0. Ou seja, os vetores são, de fato, LD. Perfeito. Tá? Então, isso é importante. Mas observa. Aqui eu tratei um vetor, né? Combinação linear, dois vetores, U e X. E se eu acrescento outro vetor aí nessa brincadeira? Né? Se eu dou dois vetores e aparece um terceiro, um intruso ali, como é que esse cara é combinação linear? A combinação linear, pessoal, é uma coisa que você pode subir quanto você queira. O que isso quer dizer? O que é isso, professor? Subir o quanto você queira. Você pode aumentar a quantidade de vetores quantos vetores você quiser. 5, 10, 20, 200. Por quê? Algo que é linear é algo que não muda a sua forma. Então, se você tem com dois vetores, se linear existir um número que multiplicado por um deles dá um antecessor, se eu tenho 3 vetores, isso significa dizer o quê? Que vai existir um número na qual a soma deles, agora, existem duas constantes, na qual a soma dele dá o anterior. E 3, existe 3 constantes que multiplicado por cada um deles dá o anterior. E 4, a mesma coisa. E assim sucessivamente. Por quê? Porque essa palavra é muito forte. Essa palavra é linear. Linear é algo em linha. Imagina sempre em linha indiana, um atrás do outro. Sempre ali eu vou estar multiplicando quantos vetores tiver por constantes para conseguir o anterior. Isso é que vem essa palavra, combinação linear. Tá? Então, vem disso mesmo, de linha, do sentido de você continuar a somar coisas e achar uma constante e conseguir os anteriores. Ok? Então, vamos lá, vamos aumentar esse nosso leque. A gente fez com 2, vamos colocar um terceiro vetor. O todo ponto diferente de 0, eu não tenho a quem... boa pergunta, né? Cadê? Quem foi que perguntou? Subiu rápido. Alessandra. E o diferente de 0? L por quê, pessoal? O diferente de 0, eu cheguei lá, pego um vetor só, e digo que ele é LI. Por que o U diferente de 0 é LI? Alguém tem uma explicação rápida para isso? Vamos voltar? O que foi que eu disse? Que vetores LD são representados na mesma o quê, pessoal? Reta, certo? Então, eu estou dizendo a vocês o seguinte, ó, que toda vez que eu tenho vetores LD, eu consigo uma combinação linear, e essa combinação linear faz com que eu tenha vetores colineares e gerem uma reta. Como é que eu consigo fazer isso com um vetor? Como é que eu gero algo com um ponto? Tá? Se o vetor for diferente de 0,
você não consegue exatamente expressar outro vetor, porque ele não existe. Eu só tenho um vetor relacionado, eu não tenho outros vetores relacionados. Então, por falta de elemento, só me resta ter que ele é um ponto. Todo ponto não nulo, ele vai ser LI, ou seja, eu não consigo gerar reta. Tá? Eu não consigo gerar reta. Agora, se eu te der 2 pontos não nulos, aí sim, eu posso gerar uma reta. Ficou claro, o Alessandro? Nino? Porque se ele for diferente de zero, você encontra dois múltiplos. Dois múltiplos? Como assim, Nino? Se eu só tenho um vetor? Ó, isso é importante, tá? Que vocês entendam. Qual é a questão? A questão é que você só tem um vetor. Um vetor, tá? Pronto. Ó, qual é a relação? A relação que existe é o seguinte, a relação sempre que vai existir é, se você tem dois vetores, você sabe que um é múltiplo do outro. Se você tem 3, você sabe que um é múltiplo do outro. Se você tem 4, e assim sucessivamente. Se você tem um vetor, tá, eu quero saber se esse vetor aqui, ó, vamos dar um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo, todo mundo conhece o R2. Vamos pegar o R2? Tudo bem? Todo mundo tá tranquilo? Vou pegar dois vetores um vetor do R2. Tá? Então, vou pegar, sei lá, vou pegar o ponto 1, 2. 1, 2, o ponto 1, 2. Tá ok? Todo mundo tranquilo? Esse vetor aqui é diferente de quem? Não é o 0, 0, obviamente. Tá? Não é o 0, 0. Esse vetor é não nulo. Esse vetor é não nulo. Então, vou chamar esse cara aqui do meu vetor V. Ou, eu não sei, que eu chamei de U, eu acho. Mas esse vetor aqui de vetor U. Esse vetor aqui, U, ele é não nulo. Tá? Não. Olha, eu tenho que compará-lo com alguém. Tenho que compará-lo sempre com alguém. Tá? Sempre eu vou comparar um vetor com alguém. Tá? Sempre pensem nisso. Pensem nisso. Se eu só tenho o vetor 1, 2, então eu não tenho como compará-lo com ninguém. Esse vetor aqui, simplesmente ele só, o vetor, o ponto só. Eu nunca vou conseguir encontrar outro vetor que eu vou multiplicar por ele e vai dar ele. Aí você pode dizer, ah, não, professor, mas aí você pega o vetor, por exemplo, um meio, tá? Só para fazer vocês pensarem um pouquinho. Pega o vetor 1 meio e 1. Tá, eu consigo, né? Vai existir um número, eu posso multiplicar isso aqui por 2, que dá 1 meio. E por que esse vetor aqui? Ah, você está acrescentando mais um vetor. Então você está agora querendo saber se o vetor U e V são LD ou LI. Ficou claro a diferença? A diferença é que quando eu tenho um único vetor, eu não tenho com quem eu compare. Não tenho com quem eu compare. Todo vetor não nulo, ele vai ser sempre LI. Fala, Nino. Eu tinha dito a ela, professor, era que ela, quando ela falou diferente de zero, eu tinha dito para ela que foi aquele exemplo que eu dei, do número 6, e de ser encontrar dois múltiplos do número. Quando ela perguntou se podia ser diferente de zero, porque se fosse diferente de zero, dava LI. Aí eu disse, por exemplo, se você tiver 4, digamos que U seja igual a 4, então XV seria 1 e 4, seria 2 e 2. Foi isso que eu tentei dizer para ela. Certo, mas então, é isso que eu estou dizendo. Mas o que você quer dizer, isso é exatamente que você está escrevendo um como múltiplo do outro, não é isso que eu entendo? Pelo menos é o que eu estou entendendo que você quer dizer. Ou não? Isso, estou dizendo como se um fosse... Pronto, mas o que é CLI? Vamos voltar lá, o que é CLI. O que é CLI é que exatamente isso não acontece. Olha só. Ó, o vetor, dois vetores. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, a definição, eu só posso comparar. Isso é uma coisa de português, não é coisa de matemática. Olha só, vamos ler comigo. Definição. Dois vetores do espaço tridimensional são ditos LI ou LD se acontecem certas situações. Vou grifar, inclusive, esse ponto aqui. Dois vetores. Eu só posso comparar vetores se eles são LI e LD não nulos, obviamente, se eu tiver mais de um vetor. Se eu tiver a família de vetores, 2 vetores, 3 vetores, N vetores. Se eu tiver um único vetor, esse vetor sempre vai ser LI. Por quê? Porque eu nunca vou conseguir, eu não tenho outro com quem eu compare. É esse sentido. Se eu tiver uma família de vetores, sim, eu posso compará-los.
Compará-los. Por isso que a definição é, são 2 vetores, são LI, 3 vetores são LI ou LD, tá? 4 vetores são LI e LD. Um ponto só, ele não é comparado com ninguém, só é comparado com ele mesmo. Só é comparável com ele mesmo. Então, como ele só é comparável com ele mesmo, eu não posso gerar nunca ninguém a partir dele. Então, esse cara sempre vai ser ali um vetor, tá? Não sei se ficou claro. Tá, Alessandra? Eu só posso comparar entre, tá? Quando conseguimos comparar os vetores são LD, podem ser LD ou LI. Pode ser LD ou LI. Vamos com calma. A gente tá só brincando com LD até o momento e a gente sabe que um sozinho, a gente sabe que ele é LI. Mas a gente pode ter 2 vetores que não sejam LD. A gente sabe, pode sim. Como é isso? Vamos ver uma figurinha, por exemplo? Olha só. A gente viu que vetores LD estão na mesma reta. Então, se eu pegar qualquer vetor, isso aqui depois eu apago, tá? Se eu pegar qualquer vetor dessa forma, ó, pessoal, ó, pega um vetor U e V. Esses vetores não estão na mesma reta. Esses vetores não estão na mesma reta. E nesse caso aqui, esses vetores são o quê? LI. Eu não sei a cara deles. Só sei pela definição. Não está na mesma reta, LI. Então, são 2 vetores. Se eu tivesse um só, LI também, se ele for não nulo. Tá? Neste caso, quando temos mais de um vetor, sim, a gente vai chegar. Calma, vamos devagar. A gente está com 2, vamos para o terceiro agora. Vamos devagarzinho, vamos para o terceiro. Vamos acrescentar um terceiro agora. Tá, pessoal? Com 2 vetores, ficou claro? Vamos com 2 vetores. Vamos devagar com a dor. Com 2 vetores está claro. 2 vetores. Na cabeça de vocês está claro quando 2 vetores, quando eles são LD, tá? É quando um é múltiplo do outro. Ou seja, está na mesma linha. Mesma linha. 2 vetores assim, ó. Aqui um e aqui outro. U e V. Esses danados aqui são LD. Se não estão na mesma linha, esses danados aqui, isso aqui é LD, isso aqui é LI. Eles são LI. A gente já vai fazer um exemplozinho com os números. Tá? Vamos primeiro com a figura. Se ficar muito complicado, a gente passa esse danado para número. Tá? Aí agora, eu quero o seguinte. Se eu acrescento um terceiro, primeira coisa eu tenho que saber o que é uma combinação linear. Lembra que foi assim que a gente começou, né? A gente definiu que era LD, e nesse sentido está na mesma linha. Depois, definimos o que é uma combinação linear para 2 vetores. Vamos definir para 3, que eu não falei ainda, tá? Eu repito isso aqui quantas vezes for possível, tá? Para ver se entra a ideia. Eu sei que é complicado, tá? Não vou dar uma de aqui que não é. Eu sei que sim. Vamos lá. Então vamos pegar 3. Definição. Vamos dar uma definição agora com 3 vetores. Olha como eu vou começar a frase, tá? Ó, dados 2 vetores. Eu já tenho 2. Dados 2. Então vamos dar os 2. U e V. Pessoal, vou dar um parênteses aqui só para uma coisa. A matemática é mais importante a leitura do que simplesmente a conta. Tá? Então, observa. Olha só como eu comecei a definição. Dados 2 vetores. Esses 2 eu estou dando a vocês. Vou dar 2 vetores a vocês. E eu quero saber se um terceiro é combinação linear desses 2. Tá? Um vetor W, terceiro vetor, é dito combinação linear. Mais uma vez, combinação linear. Tá? Dos outros 2 dados de U e V, tá? Se existirem constantes, números reais, tá? Vamos chamar assim escalares. Se existirem escalares, eu vou chamar x e y reais, números reais, tá? Tais que acontece o quê? Como era com 2 vetores, eu dava um, escrevia outro como combinação linear. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Se o vetor U é não nulo, então isso aí eu estou dando, tá? E vai existir um outro que é a combinação linear dele. Então vamos lá. Então o que é que eu quero? Eu quero simplesmente escrever o vetor W como combinação linear dos outros 2. Então o que é isso? Vou escrever de vermelho. W vai ser quem? Vai ser
um número multiplicado por U, X, tá? Mais um Y multiplicado por V. X e Y são números reais, tá bom? Aí agora vamos lá. Eu tenho 3 vetores, tá? Ou dei 2 e sei construir um terceiro a partir desses 2, tá? Que basta o quê? 2 vetores, estou dando ali. Um terceiro é a combinação linear deles, se eu escrevo eles assim, ó, bonitinho. Bonitinho. Como múltiplos mais a soma. Combinar linear é multiplicar por um número e somar. Multiplicar por um número e somar. Então, perfeito. Então, vamos agora ver quando é que esses 2 vetores, U e V, são ali. U e V são ali. Eu não falei ainda. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos escrever assim. Se, né? Se U, deixa eu subir isso aqui, só para ficar bonitinho aqui para vocês. Pronto. Agora, se U e V, tá? Vamos partir do pressuposto, tá? Forem LI, e nisso, o que é que eu tenho em mão só? Eu só tenho a definição anterior, pessoal. Qual é a definição anterior? Vamos voltar. U e V são ditos LD se podem ser representados na mesma reta. Ponto. Vamos parar aí. O que é ser representado na mesma reta? Mais embaixo. Um é escrito como combinação linear do outro. Calma. Vamos mais um pouco. O múltiplo dele é colinear a ele. Colinear a ele. Então, vamos voltar. Então, o que é ser linearmente independente? Eu só tenho essa definição em mãos até agora. Então, ser linearmente independente é o quê? Não ser o quê? Colinear. Tá? Se eu sei que ser LD é ser colinear, não ser LD é ser LI. E ser LI é não ser colinear. Então, vamos colocar lá. Se o IV forem LI, ou seja, vou botar aqui em vermelho, não, isto é, não colineares, tá? Não colineares, nesse momento, exatamente, coplanares, mas calma, vamos devagar com a dor, vamos botar não colineares primeiro, tá ok? Porque já adiantaram ali. Não colineares, todos os vetores que são combinação linear de U e V, e aí já adiantaram, estão no mesmo plano de U e V. Então, peraí. Então, tá uma coisa a mais aí, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Se os caras não estão no mesmo, não são colineares, então vamos fazer uma figurinha para esse negócio, para a gente ver se isso é verdade, né? Que danado é isso, nesse primeiro ponto aqui. Então, vou pegar aqui 2 vetores que não estão na mesma linha. Se tiverem na mesma linha, todo mundo eu acho que já concorda. Se eu tivesse U e V na mesma linha, eu teria uma coisa desse tipo. Né? Estão na mesma linha. Tá ok? Só que eu estou dizendo que não. Eles são LI. Não são colineares. Não estão na mesma linha. Então, eu vou tirar esse danado desse V. Vou mudar a cor aqui para não ficar tudo azul, pessoal. Deixa eu colocar um preto aqui. Só para mudar aqui. Desculpa, peguei uma cor muito ruim. Beleza. Aqui. Aqui. Esse aqui é o meu vetor U. E aqui é o vetor V. Opa, não, professor. Assim não, porque eles são LI. Não são colineares. Então, tira esse V daí. Tirei o V. Então, vamos botar o V fora, que ele não seja colinear. Pronto, aqui. O V aqui não é colinear, por exemplo. Não estão na mesma linha. Um está para o lado, outro está para o outro. Tá? Então, o que é que a gente tem? Isso. Já estão adiantando aí no chat. A gente vai chegar lá. Olha só o que é que a gente tem. A gente tem V e U. Então, o que é que eu estou dizendo? Todos os vetores
que são combinação linear de U e V estão no mesmo plano de U e V. Só que a gente sabe que é a combinação linear de U e V. Está aqui em vermelhinho, ó, pessoal. Está aqui em vermelho. Está aqui em vermelho. Ó, que legal. Então eu sei quem é U mais V. Vamos lá. Que bacana. Vou somar U aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, como se fosse uma lupa. Observa o seguinte, ó. Aqui em cima, eu tenho o W. Quem é W? Eu tenho XU. U está aqui. Vou multiplicar por XU. Vou aumentar um pouquinho. Vou pegar de azul, tá? Então, esse cara aqui, ó, agora vai ser meu XU. Tá? Meu XU, para não extrapolar muito. E aqui em cima, eu vou mudar só a minha posição do meu Vzinho aqui. Vou colocar meu Vzinho aqui do lado. V. E vou aumentar um pouquinho V, YV, ó. YV. Ó, vou aqui, vamos pegar um azul aqui, vamos aumentar YV, ó. YV. Olha que bacana. E a gente sabe somar. A gente tem uma regrinha do paralelogramo. Como é que a gente soma vetores? A gente rebate esse vetor aqui para cá. Então, vamos rebatê-lo, tá? Quando eu rebatê-lo, isso daqui, ó, vai ser meu XU agora. Vou rebater o vetor da esquerda, esse aqui, para cá. Aí vou rebatê-lo aqui, ó. Isso aqui vai ser meu YV. E vou pegar quem? A diagonal principal. Vou pegar em vermelho para representar o W. Vou pegar em vermelho a diagonal principal. Esses caras aqui vocês sabem que é o W. Ora, e isso daqui, pessoal? É o quê? Um plano. Então, o que é que eu quero dizer? Todos os vetores que são combinação linear de U e V estão no mesmo plano de U e V. Desde que U e V forem L e I. Ficou claro isso? Tem várias coisas aí no chat, eu não tive. Sim, ficou claro. Claro, perfeito. Perfeito, perfeito. Agora vamos continuar. Professor, essa parte que eu falei, assim, quando você marcou essa figura agora, era isso que eu ia dizer, fica mais fácil a gente encontrar a soma e a subtração desses dois vetores. Certo. Perfeito, perfeito. Certo, Nino. Obrigado. Então, mas ficou claro para você o que é estar no mesmo plano desde que dois vetores sejam LI. Ficou claro para todos? É isso que eu quero saber para eu passar. Sim, ficou. Perfeito. Então, vamos lá. Perfeito. Então, vamos passar. Agora eu vou mandar um pouquinho mais. Vou parar aqui, vou passar a folha, tá? Então, vou deixar eu fiz essa figurinha aqui de propósito para ela ficar pertinho disso. Então, não esqueçam. Mantra. U e V forem LI, qualquer combinação linear deles estão no mesmo plano. De U e V. Se forem LI. Então, vamos passar. Perfeito. Com isso, irmãos, agora vamos andar mais um pouquinho, né? Vamos fazer o contrário. Né? Vamos fazer o contrário. O que é o contrário? É a recíproca. W. Eu poderia dizer que é o resultante dos vetores. Desculpa, pessoal. Fabiano, professor, o vetor W. O vetor W. Eu imagino que você está falando desse W aqui, né, Fabiano? Eu poderia dizer que é o resultante dos vetores U e V, resultante em que sentido? Se for a soma, sim, o W é a soma da combinação linear de U e V. Isso sim, traçada. Isso, a soma. Sempre ele tem que ter em mente o resultante, tá? O resultante é o quê? A soma, subtração, sim, a soma de combinação linear. Se eu escrevesse sem o x e y igual a 1 também é combinação linear, tá, pessoal? Se eu suponho que eu pego aqui, ó, 1 e 1, e U e V é LI. Então, estou dizendo que a soma do vetor, ele está no mesmo plano de U e V. Exatamente, Fabiano. Muito bom. Muito boa observação. Ok? Então, prosseguimos. Tá. Agora eu quero... A gente... Isso é uma brincadeirinha, né? De você ir de um lado para o outro. A seta apontando para baixo. Como assim, Fabiano? Sim. Bem, eu imagino que você está dizendo que você pegar menos U e menos V. E pegar a diferença. Menos U, menos V. A diagonal que você vai rebater essa figurazinha aqui, né? Porque isso daqui vai descer, isso aqui vai vir para cá. Eu acho que é isso que você está dizendo. Isso, Fabiano. Você está correto. Tá? Então, tá. Então, isso é uma brincadeirinha de ir
e voltar, tá? Eu estou indo para um ponto, ou seja, somei lá meus vetores, ó, tem um vetor W escrito como combinação linear dos outros dois. Se eles forem ali, moram no mesmo plano. E a recíproca, ou seja, será que eu consigo voltar essa brincadeirinha? Se eu tiver dois vetores no mesmo plano, o que é que tem? O que é que me garante? Tá? Então, vamos ver se a gente consegue voltar, né? Do rio. Passou o lado do rio, vamos ver se a gente vem de volta, nadando. Vamos lá, reciprocamente, agora a gente está voltando. Está saindo de onde, né? Reciprocamente. Vamos pegar um vetor no plano. Então, o que é o recíproco? A gente foi e chegou no plano. Quem é que está no plano é o W. Eu até esqueci de escrever aqui, ó. É o W. Agora pega W no plano, tá? Pega o vetor no plano, tá? Então, todo vetor do plano, reciprocamente, vamos escrever assim: todo vetor W, tá? Do plano contém U e V e pode ser escrito como combinação linear de U e V. Mas é exatamente, vamos olhar a figurinha. A figurinha agora ajuda. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte: pega um vetor W do plano que contém o V. Então, vou pegar aqui, ó. Vou pegar de azul, né? Vou pegar U, vou pegar V e vou pegar um W, qualquer que está no plano. Vou pegar W. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Tá? Eu quero dizer exatamente que W, ele nada mais é do que a combinação linear, né? A combinação linear de XU, YV. Tá? Óbvio, né? Eu peguei o Wzinho pequeno, mas vamos pegar um Wzinho maior, só pra gente... Que aí a gente consegue brincar com a soma. Ou seja, basta você ver, ó, que, por exemplo, a soma aqui, ó. A gente poderia pegar x igual a y igual a 1. Então, W, de fato, é a combinação de linear de U e V. É a soma, né? É a soma. Tá ok? Então, beleza. Então, o que é que eu tenho? Vou botar uma grande observação. O que é que isso tudo... Vamos fechar agora. A gente já falou de LD. Então, ó, vou botar uma grande observação aqui. Tá? Dizemos, então, que dois vetores L e geram o que, pessoal? O plano. Plano. Ou seja, a gente tinha que certos pontos geravam a reta. Agora a gente tem que dois vetores LI geram um plano. Tá? Então, isso daqui arremata quando há possibilidades de termos vetores LI e vetores LD. Acabou agora? Não. Vamos prosseguir. Daqui a pouco a gente faz um exercício. Tá? Deixa eu ver aqui o que é que eu pensei agora, né? Para vocês. Tá. Então a gente falou de dois vetores, né? De dois vetores. A gente falou dois vetores. Aí a brincadeira é, e se a gente aumenta? Né? Eu disse que ia chegar até três vetores hoje, né? E aí a gente vai fazer um exercício. Tá. E se eu pego três vetores? O que é que eu posso dizer desses três vetores? Tá? Vamos começar a complicar. Antes de começar a complicar, me perdoem, deixa eu dar uma observaçãozinha. Esses carinhas aqui, ó, e eu peço perdão, esses carinhas aqui têm nomes especiais, tá? Tem nomes bem especiais. Ó, observação, tá? Sim, a prova vão ser com número. Vou já fazer um exemplo. Já vou fazer um exemplo para a gente aplicar. Vamos, calma, vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplozinho, tá? Tá. Observação, tá? Observação. Calma, a gente vai chegar lá. Vamos mudar o foco aqui. Para ver se vocês vão conseguir compreender, tá?
Tá. Daqui a pouco. Vamos só rematar. Desculpa, perdi aqui o fio da meada lendo o chat. Vamos pegar um vetor qualquer, tá? C. Seja C o vetor como combinação linear dos outros caras, né? Ou W, né? A gente tá usando W, porque o diabo vai botar C. Vamos botar W. W igual a XU mais YV. Pronto. A gente sabe que W está sendo escrito como combinação linear desses caras. Os vetores. Eu vou colocar aqui de azul, tá? XA e YV são ditas componentes do vetor C, tá? São ditos componentes de C. Tá? Nas direções de A e B. Nas direções, tá? São ditos componentes de C. Isso aqui, XY é real, tá? Eu vou lembrar aqui a vocês, eu vou botar aqui em cima, tá? Aqui, ó. XY reais. São números, tá? São ditos componentes de C nas direções dos vetores, nas direções de tá? A e B. Nas direções A e B. Tá? E mais, respectivamente, né? Respectivamente. E mais, esses pontozinhos X e Y são as coordenadas do vetor C em relação a A e B. Em relação a A e B. Opa, daqui a pouco a gente vai falar já está quase chegando na base, tá? A e B, respectivamente. Pronto. Além disso, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui, não tenho. Além disso, tá? Além disso, os escalares x e y real, são ditos coordenadas de C, são ditos coordenadas, e aqui eu tenho componentes. Não confundam, tá? Componente é o produto, XA, YV. Coordenadas são os escalares, X e Y. Não confundam. Em relação aos vetores A e B, respectivamente. Isso aqui é vetores, tá? A e B, respectivamente. Tá? Respectivamente. Perfeito. Então, estamos já terminando o que eu quero falar. Isso aqui eu coloquei como observação, a primeira, para a gente fazer um exemplozinho. Segunda, tá? Segunda. Certo. A aula está fluindo. Perfeito. Daqui a pouco, no final, a gente vê como é que ficou essa metodologia de hoje. A gente vai terminar aqui, vai fazer um exemplo, mas eu quero falar 3 vetores, dar um exemplo, e aí termina vetores, LI e LD por hoje. Então, se A e B são LI, qualquer outro vetor, aqui está uma confusão, né? Eu comecei com W, XU, YV, aí aqui tem XA. Ó, pessoal, vamos focar aqui. XU, então aqui é W, tá? W, certo? Nas direções de quem? De U e V. Certo? O que eu quero que vocês saibam moralmente, que esses elementozinhos aqui são as componentes e esses carinhas são as coordenadas, tá? E, além disso, x e y são as coordenadas de W em relação aos vetores U e V. U e V. Beleza. U e V. Agora, se A e B, dois vetores quaisquer, tá? São LI, qualquer outro vetor, tá? Qualquer outro vetor
qualquer outro vetor C do plano gerado por A e B se escreve de maneira única, como combinação, se escreve de maneira única, como combinação linear de A e B. Então, o que é que eu estou dizendo? Se eu tenho dois vetores LI, ou seja, a gente sabe que eles não estão no mesmo plano, A e B. Então, qualquer outro vetor C gerado por A e B, ou seja, gerado pela soma multiplicado por escalada, aquele jeito, aquele W lá que a gente colocou, que a gente chamou de C. Eu só posso escrever C de uma única forma. Só vão existir X e Y, tais que, dois valores, X e Y, tais que isso aqui é verdade. Tá ok? Para esse vetor C. É isso que eu quero dizer aqui. Ficou claro? Essa observação? Vamos, sim ou não? Sim, perfeito. Então vamos fazer um exemplo.